O documento técnico SAE 1993 sobre os caminhões do futuro destacava o problema de vazamentos de água fria como um tema importante de manutenção para os operadores de caminhão e sugeria que abraçadeiras aperfeiçoadas pudessem auxiliar neste problema. Um desenvolvimento e pesquisa da Gates em laboratório apropriado desenvolveu uma solução sem igual para vazamentos de líquido refrigerante que evita comprovadamente manutenções e trocas de peças constantes. Vamos aos fatos para entender como a pesquisa sugere o uso de um produto superior da Gates, a revolucionária abraçadeira Power Grip SB. Veja o que a Gates tem feito para tratar o problema geral de perda de água ou refrigerante por vazamentos no sistema de esfriamento. As causas comuns de vazamento são a expansão e contração contínuas da mangueira e dos encaixes à medida que o motor esquenta e esfria, e as abraçadeiras, que exercem pressão irregular em torno da superfície de encaixe. Temperaturas de trabalho entre menos 28 a 120 graus exigem diferentes tipos ou classes de abraçadeiras. Abraçadeiras de dimensão constante, abraçadeiras de tensão constante e a mais nova contribuição da Gates para essa área, as abraçadeiras poliméricas. Abraçadeiras de dimensão constante, como as populares roscas sem fim, retêm o mesmo diâmetro, independente da expansão ou contração da mangueira em encaixe. Vazamentos a frio são um problema comum com essas abraçadeiras. As abraçadeiras de tensão constante mudam de diâmetro conforme a mangueira e acessórios se expandem e se contraem, mas as novas abraçadeiras poliméricas patenteadas da Gates têm propriedades exclusivas que acabam com vazamentos no sistema. Vejamos como. As abraçadeiras de dimensão constante e tensão constante permitem a formação de espaços entre a mangueira e o acessório, deixando que vaze líquido refrigerante do sistema. Este problema é intensificado por acessórios que não têm uma circunferência perfeita. As abraçadeiras Power Grip SB da Gates mantêm um aperto ideal sobre a mangueira e o terminal, tanto em condições de calor extremo ou de frio extremo. Aqueles vazamentos irritantes a frio são eliminados de uma vez por todas. Vejamos os testes de laboratório que comprovam isso. Este aparelho mede o aperto e ajuste que uma abraçadeira exerce sobre as mangueiras e terminais em 8 posições em torno da circunferência do terminal. Aqui está um corte transversal do aparelho. Há uma célula medidora de pressão em cada um dos 8 sensores em torno do aparelho verificador. Fixou-se uma mangueira no aparelho verificador, utilizando-se cada um dos 3 tipos de abraçadeiras. Dimensão constante, uma abraçadeira com parafuso ou abraçadeira de rosca sem fim de 1,75 polegada. Tensão constante, uma abraçadeira com mola de aço de 1,75 polegada. E uma abraçadeira polimérica Power Grip SB de 1,75 polegada. Em seguida, o aparelho foi colocado em uma câmara com controle de temperatura que operou em um ciclo de 10 repetições, indo de 26 a 93 graus, descendo a menos 28 graus e retornando novamente. O ponteiro no gráfico mostra a carga que registra a menor pressão à medida em que a temperatura foi incrementada, reduzida e incrementada novamente. Primeiro, a abraçadeira com parafuso foi apertada a um ambiente de 26 graus. A carga cai levemente, uma vez que a abraçadeira penetra na mangueira, removendo parte da borracha. Na medida em que a câmara aquece, a carga permanece um tanto constante a aproximadamente 85 libras de pressão. Na medida em que a temperatura começa a cair, a carga ou pressão da abraçadeira cai drasticamente no início, depois aumenta devagar até aproximadamente 5 libras. Quando a carga atinge o zero, ocorre o vazamento. E como se pode ver, a cada ciclo adicional de calor e frio, a pressão da abraçadeira de dimensão constante diminui na extremidade fria, até baixar rapidamente a 0 libra e permitir a formação de espaços a temperaturas tão moderadas quanto 8 graus centígrados. A única razão pela qual uma conexão não vazaria nessas condições é a tendência natural do material da mangueira, o EPDM, se aglutinar com um acessório em condições de calor e pressão. Esta aglutinação não ocorre, por exemplo, em uma mangueira de silicone. As abraçadeiras de tensão constante parecem ter melhor performance do que a abraçadeira de dimensão constante, mantendo o aperto sobre mangueira e terminal à medida em que a temperatura desce para uma taxa moderada. Mas se a temperatura descer para menos de 0 grau, a carga cai para zero, propiciando uma vez mais o vazamento de refrigerante e aumentando os custos de manutenção.
Agora, a superioridade da abraçadeira Power Grip SB se torna evidente na medida em que a temperatura vai de quente a fria e retorna novamente 10 vezes, e a pressão da abraçadeira sobre a mangueira e acessório permanece dentro de uma taxa constante de 20 a 45 libras. Vazamentos a frio são evitados até mesmo em mangueira de silicone, que não se aglutina ao acessório de metal. Então vamos recapitular a evidência de que a Gates lidera o caminho em termos de designs para os caminhões do futuro. As abraçadeiras Power Grip SB nunca precisam de reaperto, por isso dispensam manutenção. As abraçadeiras Power Grip SB ajustam-se a qualquer formato de mangueira ou acessório, eliminando inclusive vazamentos em aplicações com circunferência imperfeita. As abraçadeiras SB são feitas de material termoplástico que não é afetado por óleo ou outros fluidos do motor. Além disso, possuem uma aparência profissional e atraente. As abraçadeiras SB não possuem bordas afiadas, portanto, não liberam fragmentos durante a manutenção. As abraçadeiras SB são mais amplas que as abraçadeiras de metal tradicionais, por isso elas cobrem uma superfície maior, incluindo o rebordo, o que proporciona maior capacidade de vedação. Um único design da abraçadeira SB é aplicável a todas as mangueiras, incluindo as de silicone e de borracha. As abraçadeiras SB são feitas de termoplástico sensível ao calor, com uma memória que evita o aperto exagerado ou insuficiente. Elas são ecologicamente corretas, eliminando vazamentos de fluidos anticongelantes, o que evita a contaminação de lençóis freáticos. As abraçadeiras poliméricas Power Grip SB da Gates definem hoje o novo padrão para os caminhões do futuro.